Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live do Instituto Mente Renovada. Bom, meu nome é Aleph Mantovani, sou professor e psicanalista clínico do Instituto Mente Renovada. E bom, boa noite, Soraya. Já estamos aqui entrando, né? Só solicitar aqui, Soraya, certinho para você poder entrar. Só deixar certinho. Bom, espero que todos vocês estejam bem. Hoje a gente vai iniciar mais uma live do Você em Foco. E nessa live em específico a gente vai falar um pouquinho sobre a Síndrome da Caverna, né? Que é uma síndrome bem interessante para a gente acabar descobrindo. É um assunto novo, às vezes até um pouco polêmico, né? Para quem já me conhece aí nesse caso, nesses quesitos, né? A gente pode falar que é atual. E hoje a gente vai ter aí a presença ilustre, né, da nossa aspirante a psicanalista e também convidada dessa live, a Soraya. Boa noite, Soraya, tudo bem? Boa noite, professor Aleph, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo. Boa Graças a noite, Deus. pessoal, todos os convidados, pessoal aí do Instituto. Sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Maravilha, maravilha. Valdilene também está aí, a Marcele também. Boa noite. Todo mundo, espero que todo mundo esteja bem. Boa noite, Kézia também. Bom, assuntinho interessante hoje, né, Soraya? Parece que Super interessante. tem bastante coisa aí a ver. Vamos voltar para a filosofia, voltar um pouco para a Grécia, né, antiga, entender um pouco sobre filósofos. Tem bastante coisa interessante e que mesmo que seja uma história interessante, mesmo que seja algo, vamos dizer, um pouco antigo, a gente tem que ver que é totalmente atual, né? A síndrome da caverna ela atinge a todos, né? Ainda mais nessa vibe de pandemia, dessas situações aí, né? Bom, Verdade. será que a gente tem essa questão aí de, vamos se dizer, de ficar um pouco viciado na rotina, né, do home office? Será que acontece isso, Soraya? Com toda certeza. Muitas pessoas têm enfrentado esse dilema, né, agora, devido a esse período que passamos, que ainda estamos atravessando na realidade, mas que no ano de 2020 foi mais latente a questão das pessoas terem que ficar, serem convidadas a ficarem em casa, né, devido a esse problema biológico que acometeu o mundo. As pessoas começaram a trabalhar em home office e para muitas pessoas foi muito benéfico. Por exemplo, mães que tinham filhos pequenos e que queriam, né, tinham dificuldades com quem deixar seus filhos. Para essas pessoas, poxa, foi legal, eu consegui assimilar, cuidar da minha casa, cuidar do meu filho, dar atenção e ainda desenvolver o meu trabalho, desempenhar as minhas funções profissionais. Então, para algumas pessoas foi benéfico, para outras já foi ruim, porque moram em espaços pequenos, estavam acostumados àquela rotina de sair para trabalhar, ter contato com outras pessoas, conviver com outras pessoas e ficar isolado num ambiente onde você já tem que dormir, onde você já tem que morar e também ter que trabalhar nesse ambiente torna-se um pouco sufocante. E eu posso falar isso por experiência própria, que é o meu caso. Acostumada, todo dia eu agito a conversar com todo mundo no escritório, né? Conversar com todo mundo na empresa onde eu trabalho, e depois me ver trancada dentro do apertamento que eu moro, piquititinho, tendo que desenvolver as minhas atividades, trabalhar, estudar, fazer tudo, andar 5 passos até a cozinha, mais 2 até o banheiro e voltar para a mesa. Então, assim, eu acredito que para algumas pessoas teve o lado benéfico e para outras não tanto, mas, né, mas a gente vai levando. Sim, a gente tem que ir levando porque é aquela questão, né, de adaptação. O ser humano ele é resiliente Sim, de alguma forma, né? Então, o ser humano ele tendo essa resiliência de conseguir se adaptar é algo bacana. Porém, a gente não pode dar a credibilidade a todos por conta das condições que têm a ver com essa adaptabilidade. Então, nem todos tiveram a oportunidade de, por exemplo, ter um espaço adequado para home office ou tinham uma certa uhum, inclusão digital para conseguir ficar inserido tecnologicamente a tempo de ficar no home office. Então, a gente pode perceber que teve ali, né, alguns entraves, né, e que agora a gente percebeu qual era a necessidade da inclusão social, da inclusão digital das pessoas, assim digital. também como o que a gente pode dizer também é aquela questão de
se aventurarem tecnologicamente, né? Muita coisa mudou, então a gente pode perceber que houve uma demanda gigantesca por EAD, né? Houve uma demanda gigantesca para manter estruturas de TI, teve bastante coisa aí que essa pandemia acabou trazendo, né? Obviamente a gente fala a questão positiva, mas não descartamos a questão negativa. Houve muitas mortes, houve sequelas de pessoas que acabaram Infelizmente. ficando com Covid, né? Teve bastante coisa aí que acabou prejudicando a todos, né? Mas a gente pode perceber que, assim, se não houve realmente um prejuízo vamos dizer, biologicista, né, com algum tipo de entrave por conta da doença, alguma sequela, houve o prejuízo mental, houve o prejuízo psíquico ali, né? E assim, existem muitas coisas ruins por conta disso. Tanto que tiveram pessoas que tiveram maiores crises de ansiedade, tiveram pessoas que tiveram problemas gigantescos nos relacionamentos por conta disso. Aumentou a taxa de divórcios, para você ter uma noção. Sim, aumentou muito a taxa de divórcio e aumentou muito também a taxa de violência contra a mulher. Infelizmente, foi o período em que as DEANs, né, as delegacias da mulher, receberam um maior número de queixas e de relatos de mulheres que estavam convivendo com seus agressores num tempo maior dentro das suas casas. Então, acabou, né, espirrando, né, digamos assim, em todos. De uma forma positiva, menor, mas de uma forma negativa, eu acho que pesando na balança, muito mais negativa do que positiva. Sim, nesse caso teve realmente prejuízos negativos, né? Mas também tivemos aí aquela questão também de casos de diagnóstico de depressão, burnout, ansiedade, Sim, melancolia, em específico, porque depressão e melancolia são duas coisas totalmente diferentes, totalmente né? diferentes. E também a questão dos lutos que acabaram tendo por conta da pandemia, né? Nesse caso, muitas pessoas acabaram morrendo por consequência, né, do Covid-19. Então, as pessoas também não souberam enfrentar o luto, né, de uma maneira. Lembrando que, assim, o luto ele é enfrentado de maneira diferente para todos nós, né? Sim. Então, o luto ele tem uma certa diferenciação, né? Então, o O luto luto tem que me várias afeta. etapas, né? Tem várias etapas a ser cumprida dentro do luto. Cada pessoa vive o seu luto de uma forma. E eu acho que em algumas famílias, eu pelo menos presenciei algumas famílias em que várias pessoas daquela família, tipo, morreu o pai, a mãe, a irmã. E aí, como é que a pessoa nem conseguiu digerir ainda, elaborar o luto do pai, da mãe, aí o irmão junto, as pessoas entraram numa depressão tão profunda, numa angústia tão profunda, que muitas ficaram com vontade de desistir de viver, né? E aí os consultórios, né, dos profissionais que, como nós, né, no seu caso, que já atua na área, no meu caso, que sou uma aspirante à psicanálise, que, né, começando a caminhar dentro dessa área, e a gente tem visto quanto esses profissionais que cuidam da saúde mental e emocional são fundamentais para auxiliar as pessoas em épocas como essa. Porque não é uma coisa simples de ser resolvida, a pessoa não consegue elaborar sozinha, ela precisa do auxílio de alguém, ela precisa da ajuda de um profissional, de alguém que possa ter uma escuta diferenciada para ajudá-la a romper com aquela dor, a vencer, a transpor aquele momento de angústia que ela está vivenciando. Sim, com certeza. E tem também aquela questão de vamos entender que muitas pessoas acabaram morrendo ao mesmo tempo. Basicamente, famílias já foram dizimadas, né, dessa mesma maneira. Sim. E assim, há um acúmulo de luto, né? E esse acúmulo de luto é o que acaba agravando, né? Se a pessoa ela já tinha lá uma certa questão psíquica a ser resolvida, acabou se agravando, né? E assim, a gente viu que a saúde mental é algo importante, né? A gente viu que na pandemia, né, a saúde mental foi um dos tópicos, vamos dizer, mais discutidos a respeito disso. Porque nós, como seres humanos, mamíferos de uma visão biologicista da vida, nós gostamos de conviver em sociedade. Você pode Sim. dizer, mas eu sou antissocial, não saio, não converso com ninguém. Mentira. Se você ficar isolado lá 100%, você
sente a necessidade de se conectar e se comunicar com outras pessoas, com outros indivíduos. Então, é impossível, né? E a pandemia, ela ressaltou que realmente você tem necessidade de se comunicar, né? Então, teve muita gente furando, né? A quarentena, teve muita gente furando essas coisas aí. Pessoas Teve fazendo consequências festas clandestinas, embora, encontros né? clandestinos, burlando as regras, né, de cuidados sanitários, outras deixando, suspeitando de que as máscaras não fazem efeito e deixando de usar as máscaras, outras não confiando no uso de higienizar as suas mãos com álcool em gel, né? As pessoas não conseguiram lidar bem com isso, e eu acredito que porque não é fácil para ninguém. Principalmente por uma questão que você falou aí, né? Nós somos mamíferos. A gente gosta de toque, a gente gosta de abraço. Ainda mais nós aqui, vamos falar que nós cariocas, nós brasileiros, nós cariocas adoramos. Tem até gente que tem hábito de falar tocando, né? Aquela questão de abraçar. Os netos abraçarem seus avós, os avós abraçarem e beijarem seus netos. Quantos avós e avós ficaram sem poder tocar nos seus netos? Tiveram que ficar falando à distância, né? Passando de carro e falando pela janela, acenando pelo muro, porque não podia tocar, porque poderia estar levando morte ali para aquela pessoa de idade que estava ali, está dentro de uma categoria de pessoas que estão em risco, né? Em risco direto. Então, assim, muito difícil de lidar com tudo isso. Extremamente difícil. Sim, difícil demais. E nós brasileiros que somos vamos dizer, os mais hospitaleiros nessa questão, né? Todo mundo sente bem. Vem para o Brasil, sente bem porque nós somos acolhedores. Então, sempre vai ter esse contato mais próximo. E nós, como brasileiros, né? Gostamos de toque, de proximidade, né? Gostamos de toda essa questão. E é o que acaba acontecendo. A transmissão fica mais evidente, né? E, bom, tivemos bastante coisa aí. E agora o cenário atual que a gente pode ver, né? Tem aí a questão da imunização completa das 2 doses, alguns terceira dose, o que é interessante. E agora vai começar aquela questão de imunização de rebanho. Ou seja, quando organicamente, né, os números eles acabam baixando, né? Por conta que com a imunização não tem mais como contagiar, então acaba desenvolvendo os próprios imunizantes naturais, né? O corpo ele acaba trazendo as próprias defesas. Então, assim, cenário positivo é algo interessante. Em contraponto, temos outras variantes, né? A variante Omicron, lá da África do Sul, assim também como teve aí outras variantes também lá para a Europa. Mas é aquela questão, né? Mantendo ali a prevenção, não precisa de remediação, né? E a gente sabe que prevenir é bem melhor do que remediar em algum aspecto, né? Bom, antes da gente começar, quero dar boa noite a quem entrou agora, o Júlio Melo, assim como também a Ellen acabou falando aqui, né? Concordando com as nossas temáticas, dizendo que não é fácil, realmente não é. Valdilene que está aí, a Patrícia também, muito boa noite. E bom, nesse caso vocês tenham alguma dúvida, pode mandar aqui, escrito certinho, tá? A gente responde. A gente vai falar um tema bem interessante, né? Que tem a ver com tudo isso aí que é chamado síndrome da caverna, né? A gente está desenvolvendo isso sem saber, né? Lembra da questão quando a gente falou sobre o prejuízo psíquico? Então, alguns foram de forma latente. Só que o que acontece de forma latente e não é visto, acaba aparecendo, né? Então, muitas pessoas falam, mas eu achava que isso era normal. Não, na verdade não é. Tem coisas que não são normais, né? Ainda mais quando você está acostumado com uma rotina, aí quando você dá uma pausa dessa rotina e você vai voltar e você sente mal por voltar à rotina, alguma coisa está errada. Está errada, né? Exatamente. Está errado. O que aconteceu? O que está acontecendo na sua mente? Sente ansiedade de voltar a sentar na sua mesa do escritório, por exemplo. Aconteceu alguma coisa. É impossível você ficar apreensivo, ter uma crise de ansiedade daquelas bem bravas, né? Que impede você de fazer essas coisas. Tem alguma coisa de estranho aí. Pessoas com medo de voltar a trabalhar, pessoas com medo de beber até água, assim, que às vezes a gente está andando na rua, tá com a garrafinha d'água, pessoas com medo, a gente vê pessoas
pegando assim, olhando para um lado e para o outro, como se o vírus fosse alguma coisa que fosse atacar ela ali naquele momento, com medo de pegar e beber água, outras pessoas com medo de tocar em alguma coisa, vamos limpar, limpa rápido. E algumas pessoas, eu mesma presenciei dentro do supermercado, pessoas tendo crise, gritando umas com as outras na fila, tudo porque as pessoas estão apavoradas por conta de ficarem na caverna, né? Na caverna, nas suas casas, obedecendo ali o fica em casa, lógico, para poder, né, prevenir ali de acontecer algo pior, mas elas não estão sabendo lidar com esse retorno, né? Com a volta das atividades que pouco a pouco foram retomando, né? Ao digamos que normal, né? Sim, isso é uma coisa bem interessante da gente entender que assusta, né? Se a gente for ver lá, a questão assusta. E, bom, para vocês entenderem, a Síndrome da Caverna, né? Que hoje a gente chama de Síndrome da Caverna, ela começou como algo, vamos dizer, uma metáfora que Platão acabou criando, né? Que é basicamente o livro 17, né? Que ele acabou falando, do livro 17 do segmento A República, né? Para ficar mais exato. E é bem interessante a gente perceber que, assim, esses escritos que acabou acontecendo, né, essas escritas que Platão acabou colocando, basicamente a respeito do quê? Da relação do Estado com o conhecimento, com o desenvolvimento e também com a economia lá das pessoas, né? Como o Estado ele conseguia se desenvolver e se tornar o Estado ideal, né? Então, basicamente, essa metáfora foi Platão que acabou criando, né? Ele criou essa metáfora criando uma história, né, que era entre Sócrates e Glauco, né? Que eram dois estudantes até então, né? Sócrates, ele é filósofo e estudante, né? Quem estuda filosofia sempre vai estar ali sendo filósofo e estudante ao mesmo tempo. E o Glauco também, aspirante, e eles acabavam criando diálogos, situações nas quais tivesse que haver ali uma certa intervenção, né? E, bom, vamos dizer que teve essa historinha, né? Eu acabei explicando ainda num vídeo lá no meu canal, Uma Xícara de Freud, que acabou explicando... Acessem lá depois, hein, gente, no YouTube, viu? Uma Xícara de Freud. Se inscrevam, assistam os outros vídeos que tem lá no canal, tem muito assunto interessante. Deixem o comentário, deixem um like, que é importante para o engajamento do canal dentro do YouTube, porque o YouTube vai ver que você está gostando e vai indicar o canal para outras pessoas. E conhecimento é uma coisa que quanto mais você compartilha, melhor fica, porque quanto mais pessoas se interarem de assuntos, principalmente dessa área que cuida da saúde emocional, que cuida, né, da nossa psique, quanto mais pessoas estiverem inteiradas desses assuntos, melhor vai ser para todos, né? Então não deixe de passar lá no YouTube e acessar o canal do professor Aleph. Vocês vão ver que vocês vão gostar. Freud explica, vocês vão gostar. O Freud explica bastante aí. Já pega sua xícara e vai lá depois. Mas é interessante porque, assim, como que começou essa história? Basicamente era um diálogo onde existiam ali prisioneiros dentro de uma caverna, né? E esses prisioneiros, eles ficavam acorrentados numa parede, né? E onde eles ficavam de costas, né? Para a vista comum dessa caverna, né? Então eles viam a claridade e tudo mais na parede, né, oposta. Então, basicamente, tudo que acabava sendo projetado ali, ainda mais como uma certa tortura, né? Eles colocavam uma fogueira e passavam vários objetos e eles ficavam associando o que seria, né? Aquilo passando. Então, eles colocavam ali algumas sacas, né, de trigo e eles achavam que eram animais passando. Assim também como eles acabavam fazendo passos e tudo mais, achavam que eram seres humanos. Mas, na verdade, eram madeiras batendo, né? Então, assim, existia muita coisa, né, que eles acabavam imaginando a respeito disso. Eram alguns prisioneiros que estavam lá, né? E eles ficaram por anos nessa caverna. Até que um dia, um dos prisioneiros acabou soltando, né? E ele falou, uau, estou me soltando e finalmente eu vou sair dessa caverna. E aí o que acaba acontecendo? Ele sai dessa caverna e ele fica espantado com o que ele vê, né? Afinal, ele nunca tinha visto aquilo ali antes. Então ele vê as pessoas conversando, ele vê a natureza, ele vê aquilo ali e acha que é uma coisa de outro mundo,
né? E assim, ele vê aquilo, ele fica com receio, né? E ele tem a vontade de fazer o quê? Voltar para a caverna. Só que ele fala, não vou voltar para a caverna, né? Não tem como eu voltar para a caverna agora, né? Afinal, o que é um arranhão, né? Para quem já está todo machucado. Então, vou lá. E aí o que acaba acontecendo, né? Ele foi lá, interagiu, entendeu como funciona aquilo e falou, preciso contar essa maravilha aqui pro pessoal de dentro da caverna, né? E aí, tudo bem, ele pega e volta para a caverna e começa a contar para as pessoas ali o que ele acabou vendo. Ele falou, nossa, eu vi pessoas, lá fora as árvores são verdes, não tem nada de sombra, ali é um mundo bonito, ali é um mundo legal, ali é um mundo sensacional que eu estou vendo. Que maravilha. E o pessoal olha para ele e fala, você é maluco, você é louco. Como você viu essas coisas? A gente está aqui, a gente sempre viu sombra. A gente viu ali a sombra na parede, a gente sabe que é um animal por causa da sombra. A sombra sempre é vermelha. Como você acha que isso é possível? Você está ficando maluco. Você foi lá fora, alguém te envenenou, você voltou maluco para cá. Né? E aí, né, ele continuou, insistiu, né, para essas pessoas e falou, não, o mundo é assim mesmo. Ele pegou, foi outras vezes para fora, até que chegou uma vez, tragicamente, ele voltou lá para dentro da caverna e os outros prisioneiros mataram ele. Foram lá e assassinaram ele pelo fato deles não acreditar a respeito disso e falar, olha, você está tentando corromper a gente não acredita nisso, você está envenenando aqui a gente falando sobre essas questões e a gente está ficando em histeria e você vai morrer. E pegaram e mataram essa pessoa, porque eles não quiseram acreditar naquilo. Esse que é o problema, eles não quiseram acreditar naquilo, sendo que aquilo ali era verdadeiro, só que eles não entendiam por conta da perspectiva. Então, o que acabou acontecendo? Eles foram lá e mataram a pessoa que estava lá tendo acesso, e eles continuaram naquela escuridão total, né? O que é bem triste, né? Se a gente for parar para imaginar, porque não sei se isso acontece com você, não sei se isso acontece também com você, Soraya. Quando você começa a entender o contexto de uma história, as entrelinhas, você começa a comparar com a realidade. Sim. E algumas coisas doem, né? Escuridão fundamental, tentar entender ali um ponto de vista e você ser crucificado por ser diferente, é um pouco estranho, né? A gente faz essas comparativas com a realidade. Mas a gente consegue encontrar muitos pontos, né, em relação ao que a gente aprende a respeito disso, não é, Soraya? Com certeza. Eu acredito que em vários âmbitos da vida de cada um de nós, né, das pessoas que estão entrando aqui agora na nossa live, sejam muito bem-vindos, viu? Como a professora Valdilene está dizendo aqui, ó, eles não quiseram nem mesmo averiguar. Como isso acontece direto, às vezes a gente está dando uma informação para as pessoas, está comunicando para elas algo. Não estou falando só dessa questão da pandemia, mas no âmbito geral da vida. Você está querendo passar uma informação, algo que você descobriu, algo que você estudou, algo que você foi mais a fundo, e as pessoas nem param para te ouvir e já começam a te criticar, te julgar e falar, não, você está maluco, você está maluca, não é nada disso aí, não é isso. E aí começam os embates, as discussões, e a gente vê isso muito assim presente no cenário político, né, do nosso país, onde uma pessoa tem um posicionamento tal, a outra tem um A e o outro B, e uma nem quer ouvir a outra, elas já se debatem, já se degladiam, então nem quer ouvir a proposta, nem quer ouvir o lado do outro, e a pessoa já quer partir para o ataque. Então você vê que de lá de Platão para cá, de Sócrates, de Platão para cá, não tem muita diferença, né? Eles querem, ao invés de averiguar, de escutar, de ponderar, de trocar ali as ideias, elas querem partir logo para uma violência, né? Até como eles fizeram ali no mito, né, da história, eles matam ali aquele homem que sai para contar para eles a novidade. Quantas pessoas não têm sido desacreditadas, têm caído em descrédito dentro de suas famílias, porque às vezes estão passando alguma informação, e as famílias e os familiares, por não quererem ouvir, deixa eu ver como é que é isso aí que você está falando, já partem logo para isolar aquela pessoa, para excluir aquela pessoa da conversa, né? Quantas pessoas aí
deixaram de se encontrar nas festas de final de ano, nas comemorações de família, porque um ou outro discordou de um ponto. Então, tipo assim, já matou ali, já isolou aquela pessoa na caverna, já acabou com o papo ali mesmo. Então, eu acredito que em várias vertentes da sociedade, seja no âmbito político, seja no âmbito religioso, seja no âmbito científico, porque muito se fala em ciência hoje em dia, né? Uns acreditam numa coisa, outros em outra, mas ninguém quer ponderar o ponto de vista do outro, quer partir logo para finalizar a situação, e muitas das vezes da pior maneira possível. Sim, e é bem complicado. Professora Valdilene, vê se você consegue ler, professor, o que a professora Valdilene está escrevendo aí, que para mim está meio apagado. Bom, ela basicamente falou o real, não é fácil nadar contra a maré, né? A gente tem que ter uma certa firmeza de propósito, né? Ainda mais porque, de fato, a gente sempre vai encontrar ali uma certa... pessoas contra, né? A gente sempre vai encontrar ali uma resistência ali, de fato, né? E aí acaba complicando tudo, né? E até o Flávio, ele acabou falando aqui, viver seu propósito, aqui, muitas vezes as pessoas são condicionadas a ver seu propósito, o mundo criado através de suas crenças limitantes. E é o que acaba acontecendo, né? Então tem muita gente que, se a gente for parar para imaginar, né, acaba vivenciando aquelas coisas de maneira, como eu posso dizer, muito mais fechadas em seu mundo, sem abrir os olhos para as outras possibilidades, né? E elas acabam até perdendo oportunidades, talvez, de se sentirem felizes, às vezes de melhorar uma situação, às vezes de resolver uma certa pendência que está incomodando e que ela se dá conta daquilo, mas não tem força de mudar, mas tem uma oportunidade para mudar. Então temos coisas ali que a gente precisa organizar de maneira urgente, né? E aí a gente encontra um certo ponto, né? O que isso tem a ver com a síndrome de hoje, né? O que isso tudo tem a ver com a síndrome de hoje? Basicamente, se a gente for pensar em toda essa alegoria de Platão, se nós formos parar para pensar de fato em toda essa alegoria, a gente vai ver que tudo isso existe na nossa mente, a gente não sabe, né? Na nossa mente existem pontos onde a gente quer descobrir coisas, existem pontos que são mais confortáveis e a gente quer ficar na escuridão fundamental. Uhum. Assim como também tem pensamentos que querem sair dessa escuridão. Assim como tem outros que você fala, é melhor não mexer nisso. Uhum. Porque se mexer a coisa complica, né? Então a gente tem ali toda essa alegoria dentro da nossa mente. Ou seja, quando falam que nós somos os próprios prisioneiros da nossa mente, tem a ver. Sim. Tem a ver. Porque nós estamos presos nos nossos pensamentos, né? A gente é preso a partir daquilo. Obviamente, eu não vou falar para você, se você quiser voar igual o Superman, você pula do Empire State. Não. Não é assim que funciona também, né? O que eu estou querendo dizer é, a gente tem que ter uma certa crença naquilo que a gente tem de propósito e que seja um propósito lógico. Se você pular do Empire State e achar que tem asas, não quer dizer que você vai criar asas. Mas você tem uma crença muito forte, né? E assim, é interessante ver essa alegoria de uma certa forma, porque isso tem a ver com o que está acontecendo com a gente, né? E eu posso dizer assim, vivencial, né, como profissional psicanalista, existem pessoas que não estão conseguindo voltar à rotina, que elas têm medo de voltar à rotina, ou quando elas pensam que tem que deixar o home office, o conforto da casa, o conforto da caverna, para voltar à rotina comum, elas se desesperam. E elas falam, o que está acontecendo comigo? Porque antes era o que eu mais queria. Hoje é o que eu menos quero. Alguma coisa está de errado, né, Soraya? Sim, eu estava, inclusive, professor, fazendo uma troca com algumas colegas da área, né, de psicólogas e tudo, e elas estavam falando a respeito de um novo transtorno de ansiedade que está surgindo aí por conta disso, e que tem tudo a ver com, né, com a síndrome da caverna, que é a síndrome da gaiola, o nome que os profissionais da área de saúde estão dando justamente para esses casos das pessoas que não estão tendo uma resistência para voltar para suas atividades rotineiras, né, antigas. E isso tem acontecido muito, infelizmente. Eu trocando hoje com algumas amigas psicólogas que trabalham especificamente
com adolescentes, com jovens, com crianças, me relataram que muitos jovens estão relutantes, eles não querem mais, inclusive os pais é que estão indo buscar apoio e ajuda junto a esses profissionais para saber como trabalhar a cabeça dos filhos, dos jovens que estão em casa trancados, que estão fazendo tudo através da internet e que não querem mais voltar para a aula presencial, que não querem mais voltar na prática dos seus esportes, academia, karatê, judô, natação, porque estão com medo de saírem e de serem contaminados e de acontecer alguma coisa terrível. E aí elas me relataram, né, que esses jovens têm chegado até nem para ir ao atendimento para fazer uma terapia, eles não estão querendo ir presencial, querem também fazer tudo online. E aí eles têm tido crises de ansiedade, taquicardia, sudorese, dor no peito, sensação de morte, respiração ofegante. Eles têm sido jovens, infelizmente, têm sido muito afetados com toda essa nova rotina. Algumas pessoas com mais idade, que já enfrentaram no passado outros problemas sanitários, e que sabem, não, isso de tempos em tempos acontece, alguma crise sanitária, algum tipo de problema. No passado tivemos a gripe espanhola, tivemos outras coisas que aqui abalou, de uma certa forma, a saúde mundial, mas essa geração de agora, que é uma geração que já tem umas certas peculiaridades, algumas coisas que não conseguem lidar muito bem com as emoções, não conseguem enfrentar nem a questão do bullying, por exemplo, essa geração não está sabendo lidar com essa questão de como voltar para a escola, como voltar para as minhas atividades extracurriculares, como voltar para a minha natação, sabe? Então, assim, os profissionais da área de saúde estão tendo que, cada vez mais, se municiar de informações e de técnicas para conseguir entrar, né, no inconsciente desses jovens e trabalhar essa coisa que está ficando já recalcada desde já, tudo por conta desse período de pandemia que estamos vivenciando. E tá bem complicada essa questão, se a gente for ver que, como o Renato Russo sempre falou, né, os jovens são o futuro da nação, né, nas músicas que ele acabou escrevendo ali. Imagina então o cenário que vai ficar daqui a um certo tempo se esses jovens não tiverem o tratamento adequado para passar por isso, né? Para conseguirem melhorar esses quadros. Como que vai ficar daqui a um certo tempo essa questão, né? E é bem complicado, né? É bem complicado mesmo, ainda mais porque estamos vivenciando isso, né? A gente vivencia isso dessa forma. E o pior é, às vezes a gente percebe no outro, mas não percebe na gente. A gente fala, mas aquele lá tá depressivo e tudo mais. Mas sim, você também pode estar. Você não percebe, às vezes você está dentro dessa síndrome e fala, nossa, mas como assim ele não consegue voltar para a rotina? Aí você fala, amanhã eu vou pegar o ônibus para poder ir até o meu trabalho. Você entra no ônibus, você desmaia, porque você começa a ter uma crise de ansiedade lá dentro. E assim, você não percebe. Você acaba percebendo assim, depois, né, que você entende os sinais do que está acontecendo, né? Então a síndrome da caverna, se nós formos averiguar bem, seria a respeito dessa questão realmente, né, da pessoa ela ter uma certa resistência e uma resistência incontrolável. É bom a gente citar isso, né? Incontrolável. Sim, incontrolável. Tem que ser incontrolável, né? De tentar voltar à rotina. Quando essa crise acaba acontecendo, a gente percebe que é uma síndrome da caverna bem especificamente. Por causa que a pessoa ela não tem coragem, não tem vontade e começa a ter ali algumas resistências físicas ou até, né, alguns sintomas psicossomáticos, né, esses e outros que a Soraya acabou descrevendo da síndrome da gaiola, justamente para essa questão, né? Então, assim, eles tentam realmente fazer essa entrada e acaba tendo toda essa manifestação. Então, elas só de pensar, de se imaginar voltando para a rotina, de pegar um transporte público, de ir até o local físico para trabalhar ou algo do tipo, elas já ficam
com ansiedade, já ficam com alguma crise depressiva, já surge aquela melancolia, surge outros sentimentos e até mesmo surge também algumas pulsões ou pensamentos suicidas, por exemplo. É Sim. algo muito, assim, difícil de, vamos dizer, de vivenciar. Aí você fala, poxa, mas só pelo fato de voltar à rotina? Sim, aí que está. Talvez é aquela questão. Será que estamos nos tornando prisioneiros da mente? Né? Será que não é muito mais confortável só olhar as sombras do que encarar ali a realidade como está? Talvez seja essa questão de estarmos confortáveis ali acorrentados, acostumados a ver a sombra, né? E que Semelhante ao agora que você falou aí. Eles olhavam lá da caverna e de costas eles viam as sombras, os vultos, e eles imaginavam, eu acho que aquilo ali é um bicho, eu acho que aquilo ali é né, são pessoas andando. E as pessoas que estão dentro das suas cavernas, nas suas casas, também semelhantes às pessoas que estavam ali dentro desse mito da caverna, elas também estão recebendo diariamente imagens, não mais de uma projeção, de uma fogueira, de uma sombra numa parede, mas através da mídia, através da televisão, através dos meios de comunicação, né, internet, e aí a pessoa vai... Tem pessoas que ficam aficionadas em só assistir programas que vão dar o dia inteiro, se você torcer, sai sangue, porque é o dia inteiro só dando relato de morte, morte, morte. Pensa se você fica o tempo inteiro pegando uma lata e só jogando lixo, 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 uma hora aquela lata vai transbordar de tanto lixo. O lixo foi feito para ser jogado fora, para ser descartado. Você não tem que ficar só colocando diante dos seus olhos, que são as janelas do seu corpo, só imagens negativas, imagens de coisas ruins, coisas que vão impregnar na sua mente e levar para o teu coração pavor, medo, transtornos, porque daqui a pouco você não vai conseguir realmente nem respirar mais. Então, tem que dar uma desligada. Dá uma desligada nessas imagens dessa nossa caverna atual, dessa nossa caverna moderna. Dá uma desligada na televisão, uma desligada no computador, desliga um pouco e começa a interagir com as pessoas. Se você mora com a família, se você tem familiares morando com você, interaja de forma positiva, não para brigar porque alguma coisa está ou não fora do lugar, mas interaja, converse com a sua família. Faça, no outro dia, eu e uns amigos aqui do prédio, né? Paramos, desligamos tudo, sentamos e fomos jogar brincando, fomos brincar de banco imobiliário, uma coisa que a gente não fazia há muito tempo, e a gente riu a beça, se divertiu muito, comprando, gastando ali as coisas fictícias na nossa brincadeira. Então, resgatar coisas positivas, trazer para a tua memória o que pode dar esperança para você. E não ficar ficcionado só nas imagens negativas, só nas notícias, porque a mídia, infelizmente, professor, eu acho que o senhor vai concordar comigo, a mídia, infelizmente, exalta e enaltece muito a quantidade de pessoas que estão partindo, mas pouco se fala naquelas pessoas que se recuperaram, nas pessoas que conseguiram transpor os momentos de luta contra as enfermidades, que foi caindo, que está caindo o número de óbitos. Então, a mídia, às vezes, se preocupa tanto em enaltecer e esquecem de também transmitir um pouco de esperança para as pessoas. E eu acho que falta isso. E se a gente pode fazer isso, se nós, como profissionais da área da saúde, podemos fazer isso, colocando, dando esses feedbacks, esses insights para as pessoas, de que elas podem sair dessa caverna, dessa parte da caverna, onde elas vão ali só ficar olhando imagens que podem ser como pode não ser, para parar e pensar no que ela pode fazer de positivo para tirar da mente delas o medo, porque o medo aprisiona, o medo enlouquece, o medo adoece. Nós não podemos ser escravos do medo, temos que ter precaução e cuidado, e não medo, porque o medo acaba trazendo vários tipos de transtorno para a vida da pessoa. Isso é verdade. E a Marcela acabou falando uma coisa interessante aqui também, né?
que pouco se fala dos benefícios da pandemia em relação ao autoconhecimento, né? A pandemia ela serviu como, vamos dizer, alguns limiares da humanidade, visto que assim a gente pode perceber que existiu ali a questão de se autoconhecer. Tem pessoas que acabaram conhecendo seus demônios interiores e aí acabou descambando tudo também, né? Assim como também tivemos aí a questão de, vamos se dizer, dos outros aumentos de violência doméstica, por exemplo. Então, assim, tiveram mais consequências negativas do que consequências positivas. Mas a gente não pode descartar as consequências positivas pelo volume de consequências negativas. Basicamente, a população, vamos dizer, não total, né? Mas uma boa porcentagem já estão com as 2 doses, né? Já estão fazendo ali a questão da imunização de rebanho, onde o número de casos de Covid vão diminuir de maneira, como eu posso dizer, de uma maneira mais orgânica, né? Não vai ser nada, vamos dizer, que é impulsionado, né? Vai ser algo normal, algo comum, e que aquilo ali vai ser erradicado, né? Ou pelo menos o que a gente espera, o que a ciência espera, o que a Organização Mundial da Saúde espera. E isso que a Soraya acabou falando é totalmente válido, na questão de, às vezes, não ficar muito aficionado pelos assuntos. Não que não tenha importância, claro, né? Mas sim que tem ali realmente uma certa parcela, mas que não deve alimentar aquilo ali seu diariamente. E eu vou até mais fundo. Existe motivo para você ficar aficionado por algum tipo de assunto. Será que essa atenção que você está dando a esse assunto não é algo interno seu querendo sair? Deve ter alguma coisa. Porque ninguém nunca fica aficionado por algum determinado tema ou assunto se não tem um interesse por trás daquilo ali. Existe alguma coisa. Ah, tá querendo dizer que nós somos genocidas, alguma coisa de tragédia. Não, na verdade não. Talvez seja um pensamento de perigo, luto, medo, que está se conectando com algum outro pensamento seu lá atrás. E que você está vendo que isso aí se externa por conta desse assunto. E você alimenta para colocar para fora. É aquela questão que Freud falou. Quando a boca se cala, falam-se os dedos. Né? Então, de alguma maneira, esses pensamentos eles acabam saindo da sua mente. Não adianta você esconder, não adianta você falar, negar eles para sempre, né? Negar as aparências, disfarçando as evidências. Não. Não tem como. Não tem. Simplesmente eles acabam saindo, não tem o que fazer. Né? Mas é interessante esse ponto de reflexão de fato. Né? E, bom, é interessante a gente entender outros quesitos também. Né? E a Marcela ela falou que a pandemia, claro, tirando as perdas e as responsabilidades sociais, tirou as máscaras dos personagens que acabamos criando. Sim, a gente acabou se conhecendo melhor, né? A gente se conheceu bem melhor na pandemia. Teve gente que se descobriu profissionalmente na pandemia. Assim como tiveram pessoas que acabaram falando, poxa, eu enquanto vou uns tentar... choravam, outros vendiam lenços. É aquele velho ditado. Então, né? Outros acabavam aproveitando a oportunidade, né? Tem até aquela historinha lá, né? De uma fábrica de sapatos que se mudou para a Índia. Um vendedor falou, ih, esquece, isso aqui não vai dar certo porque todo mundo é descalço. E o outro falou, manda mais, porque todo mundo está andando descalço. Então, assim, existem aí maneiras, né, da gente enfrentar essa mesma situação. Se é uma maneira positivista ou negativista. Eu não estou falando otimista e pessimista, né? Estou falando positivista, onde você consegue encontrar uma esperança de melhora, ou negativista, ou quando você não vê aquela chance de melhora, mas prefere manter a estabilidade. Né? E, bom, sobre a síndrome da caverna de fato, né? Como a gente consegue identificar? Quando você tenta fazer aspectos e coisas antigas da sua rotina e por acaso você não consegue. Não consegue. Né? Entende? Você não consegue de fato, né? Você tenta ali voltar para a rotina, você tenta salientar aquilo ali de fato, né? E você fala, meu, vou tentar fazer alguma coisa que eu fazia antes, vou pegar o ônibus, vou pegar algum metrô, e aí você começa a ter crise de ansiedade e você não sabe por quê. Ou se não vê aqueles pensamentos negativos, voltar para essa rotina de novo, meu Deus, todo dia pegar ônibus, todo dia fazer isso, ter que aguentar aquelas pessoas, atender aquele telefone, ir naquele mesmo andar, com a mesma tonelada de papel em cima da mesa,
Obviamente, isso aí são pensamentos que eu estou falando, não quer dizer que realmente acaba acontecendo, né? E nesse caso, a Ellen acabou falando aqui, procrastinar a saída, depois eu vou, né? Exatamente isso. Então a gente fica, meu Deus, e agora? E agora? E agora? E aí você fica ansioso, né? Por causa que você fica pensando em como será o seu primeiro dia de novo, como se fosse um recomeço. E também tem aquela questão, né? As pessoas acabam focando demais. Vou recomeçar, vou recomeçar. Acaba dando uma responsabilidade de que todo recomeço tem que ser positivo, né? Onde todo recomeço tem que dar certo. Não é assim. Às vezes o recomeço, ele acaba tendo seus pontos negativos, né? Por exemplo, se você é igual assim, imagine vocês trabalhando e vocês entram de férias e ficam 30 dias de férias. Você vai voltar com a mesma agilidade operacional que você tinha antes? Você vai voltar lá no pique 100% igualzinho como você estava antes de sair de férias? Não volta. Negativo. Tem nem como, né? Biologicamente, mentalmente, psicamente, quase impossível de você voltar dessa forma. É quase impossível porque talvez nas suas férias você possa ter praticado alguma coisa operacional, né? Uhum. Então, assim, é muito difícil. Então, a gente acaba agregando muito peso em recomeços e tudo mais, e acaba dando ansiedade, acaba dando uma questão depressiva, acaba dando um sentimento ruim, né? E aí acaba complicando de fato, né? E isso é bem, bem triste, né? Por causa que imagina, né? Você querer fazer as suas coisas, mas você vê que tem uma limitação e você não sabe o porquê daquela limitação, né? E aí acaba sendo bem complicado de uma certa A forma. pessoa acaba tornando-se o seu próprio carrasco, né? Se cobrando em excesso, se cobrando em demasia, exigindo de si além do que está podendo dar ali conta naquele momento. Então, pega mais leve, vai devagar, um passo de cada vez, um dia de cada vez, respira. Não está dando conta, está sentindo que está angustiado, além do normal, está sentindo que está com palpitação, com taquicardia, busque ajuda de um profissional. Nós, profissionais da área de saúde, nós, psicanalistas, psicólogos, estamos assim aqui para auxiliar, para dividir com vocês, né? Você não precisa carregar esse peso sozinho, você não precisa se cobrar, você pode procurar ajuda, conversar, falar, cura, falar alivia, dividir com alguém que vai ter uma escuta diferenciada, que vai poder te fazer enxergar as coisas por uma outra ótica, ajuda você a sair desse estado que às vezes você está se entrando e que se você não buscar sair, pode ficar mais grave. Você pode acabar indo para o fundo geral mesmo da caverna. Tá? E não é isso que a gente quer, e não é isso que você merece, não é isso que você precisa. Você pode e deve sair. Com certeza. Concordo em gênero, número e grau. E ainda concordo que o psicanalista, o Walter Luiz, nosso colega, acabou dizendo. Que o notável do mito da caverna não é observar as figuras externas, mas as nossas criações internas, elas que têm mais influência sobre nós. Então, assim, nosso inconsciente tem uma certa maneira de nos influenciar que a gente acha que não, né? A gente acha que não influencia, mas na verdade influencia. Às vezes o medo pode virar um sonho, e esse sonho te influencia enquanto você está acordado, né? Você Verdade. tem um pesadelo, acha que aquilo ali é um mau presságio e deixa de fazer alguma coisa, né? Assim como também tem as questões de você ficar pensando de uma maneira lógica, né? Só que de uma maneira negativista e aquilo ali acabar se interiorizando, né? E aquilo ali, de fato, acabar acontecendo. Por exemplo, a mãe brincou com o filho falando, você não sabe desenhar direito. E aí, na mente dele, ele pensa, nunca vou desenhar bem, nunca vou desenhar bem. Só que o sonho, né, desde quando criança, ele queria construir prédios. Né, queria lá desenhar prédios, fazer uma arquitetura do prédio. Será que com essa crença que a mãe acabou imputando nele, que ficou no inconsciente, será que ele vai ser? Né? Tem essa questão, fica bem assim mesmo. E assim,
em questão do mito da caverna em específico, nossos pensamentos eles têm muita influência, né? A gente começa a figurar toda uma situação, sendo que, na verdade, não acontece, né? A gente fica pensando muito no e se, e se? E se por acaso eu não der conta? E se por acaso eu voltar lá, não der certo eu ser demitido? E se por acaso eu voltar para a rotina e ser infectado? E se por acaso eu fazer tal coisa, não apresentar tanto rendimento assim e isso me prejudicar? E se eu não conseguir evoluir mais? E se as condições não melhorarem como estava tão bem como no home office, né? E se eu me sentir desconfortável? E se eu não me adaptar de novo? Então, assim, é muito e se. E se, e se, e se. E querendo ou não, essas incertezas acabam consumindo o ser humano. Você pode perceber que durante, né, o seu dia você vai ter momentos de indecisões e incertezas, né? E são esses momentos que vão acabar desgastando você de alguma forma, né? Então, você ter ali incertezas ou ficar indeciso é o momento que você acaba mais gastando energia. Toda vez que você toma uma decisão, a energia psíquica para você analisar cenários, tomar a decisão, pensar e calcular os prós e contras e entender quais são as consequências, é um gasto de energia fervoroso, né? E isso acaba realmente complicando de uma maneira geral, né? E, querendo ou não, né, é importante a gente perceber ali que, vamos se dizer, né, as pessoas elas ficam nessas indecisões. Isso já aconteceu com você alguma vez, Soraya? De você chegar depois de muita indecisão, você fala, meu, não tô com tempo de pensar em nada, não tô mais com energia nenhuma. Certeza. Com toda certeza. A gente às vezes acumula tanta coisa, tanta informação e tantos questionamentos internos que às vezes a gente fala, opa, peraí, a gente acaba se perdendo, né? Então é sempre bom a gente buscar um momento para a gente dar uma pausa. Dar uma pausa, tomar essa xícara de café com Freud e dar uma pausa e respirar fundo e buscar ter uma conversa com você mesmo, com o seu interior, se acalmar, né? E buscar, e quando você não estiver dando conta de conversar com o seu interior, porque está tudo ali em ebulição, buscar conversar com alguém. A gente não quer fazer um jabá, mas não tem como não fazer. Nós aqui do Instituto Mente Renovada, nós estamos de portas abertas, de coração aberto, com vários profissionais da área de saúde, psicólogos, psicanalistas, pessoas envolvidas que estudam, que se capacitam dia após dia, que estão ali realmente interessadas em caminhar com você, em te ajudar a cuidar da sua saúde psíquica, da sua saúde emocional. O professor Aleph mesmo aqui é um psicanalista clínico, a professora Valdilene também, além de gestora do Instituto, é uma psicanalista clínica, o professor Walter, a Fernanda, que é psicóloga e também psicanalista. Então, tem vários profissionais aqui, né? Temos as aspirantes, eu, a Patrícia, a Kézia, o Tiago, o Flávio, eu não vou lembrar o nome de todo mundo, né, agora, mas tem vários profissionais dentro do Instituto que estão capacitados para dar esse suporte, para te ajudar quando você não estiver conseguindo, sair da caverna, mas você pode buscar essa luz, você pode buscar e atendimento online, um atendimento diferenciado, que vai te dar atenção, que vai estar ali caminhando com você, segurando na tua mão e te ajudando de pouco a pouco, um passo de cada vez, um dia de cada vez, a sair dessa caverna, a voltar para a sua rotina, né? Sem grandes expectativas de que vai ser tudo maravilhoso. Como o professor Aleph mesmo acabou de falar, gente, menos peso, menos cobrança. Não tem que ser tudo maravilhoso toda hora, como era antes. Você pode fazer diferente agora. A oportunidade de você fazer diferente está nas suas mãos, né? Esse período de busca, de autoconhecimento, esse período de filtrar o que você está absorvendo, jogar fora aquilo que não serve e introjetar em você coisas boas notícias, conversar com pessoas que vão te ajudar a lembrar de bons momentos,
não negar que que os cuidados precisam continuar sendo tomados. E eu ainda vou mais adiante, professor, dentro do que o senhor falou, né? Todas as pessoas estão sendo imunizadas, mas também não deixar de pensar que precisamos cuidar da nossa imunidade. E a nossa imunidade começa a partir dos nossos pensamentos. Você tem bons pensamentos, você está mandando um recado ali para as suas células do seu corpo que você está gostando de viver, que você quer prosseguir, que você quer ir adiante. Então, beba muita água, dentro das suas possibilidades, tome sol, sorria, tome suco de laranja, laranja com acerola, limonada, faça uso de coisas naturais, própolis, coisas que vão fazer com que a sua imunidade suba. Tenha boas conversas, de vez em quando desliga tudo, vai ler, vai ver um filme que vai fazer você rir, vai fazer alguma coisa que vai te trazer alegria, ouvir uma boa música, para que você não fique preso na caverna. Não é porque temos que cumprir com algumas determinações por questões de saúde que a gente vai se trancar nessa caverna, se trancar nesse mundo e adoecer. Tem vida lá fora, tem uma vida ainda linda para você viver, mas começa cuidando disso aqui, ó, da sua cabeça, da sua maneira de pensar. Sim, com certeza. E, bom, a Ellen, ela acabou falando uma situação aqui, nesse caso, que ela acaba perdendo literalmente as forças, né? Quando os pensamentos eles ficam todo a vapor, né? É aquela questão psicossomática, aquilo ali é o cansaço físico por conta do pensamento, né? Aquilo ali, vamos dizer que se externa. Bom, se você não fizer terapia, faça o seguinte, olha, contata a gente aqui pela DM desse mesmo canal aqui mesmo, Instituto Mente Renovada, que a gente vai buscar te ajudar, tá bom? O importante é que você não se sinta dessa maneira, por causa que com certeza tem alguma coisa muito errada acontecendo e que dá para reverter. É bom você ter essa ciência disso, por causa Sim. que isso pode prejudicar a vivência, né? E assim, é legal fazer alguma terapia, é legal você conseguir aliviar um pouco a mente, para que você não fique desse estado. É algo, vamos dizer, que bem complicado quando isso acontece. Por causa que se afeta até o seu sentido de orientação, o seu sentido comum, né, como ser humano, é legal a gente dar uma olhada e verificar o que está acontecendo. É importante fazer um check-up de tudo que está acontecendo com a gente e começar a se cuidar. E bom, estamos quase chegando no fim, né? Mas queria... 9h57 já, daqui a pouco... Passa muito rápido. Passa rápido, quando as coisas estão fluindo bem, né? Acaba passando bem rápido. Bom, o que eu posso dizer assim para vocês em questão de perceber assim a síndrome da caverna? Verifica se não há nenhuma resistência em você voltar ali, né? Nessa questão de voltar à rotina, de ver se está tudo ok com você mesmo, né? Verificar se está tudo dando certo, né? Se você está percebendo alguma resistência, se está tendo algum efeito psicossomático, como a Ellen acabou relatando aqui. Nesse caso, é interessante sim você ver essa questão. Outra coisa, pegar leve com você mesmo. Afinal, todo mundo mudou nessa pandemia. Todos nós mudamos, né? Então, se cobrar uma certa alta produtividade em algo que você vai ter que reaprender, né, seria injusto com você mesmo. Então, tome cuidado com isso, né? E a terceira coisa é, tá muito difícil, tá bem complicado, não tá conseguindo lidar com você mesmo? Busca uma terapia, busca apoio, né? Desculpa, nós temos aí, neste caso, um canal aqui pronto para que a gente possa atender, tem a nossa clínica da mente renovada. E assim, é interessante você buscar apoio, é importante você buscar ajuda, por causa que isso acaba afetando a vida, né? Isso acaba afetando relações, acaba afetando questões profissionais, sentimentais, né? Psíquicas ainda mais, e pode ser que aflore mais coisas que não deveria aflorar, ou que deveriam estar resolvidas, mas não estão. Então é mais fácil, em terapia, você resolver essas questões do que aparecer ali um incêndio para você apagar, né? E claro, mais uma vez, e reforçando, pegue leve com você mesmo, né? Você é um ser humano, você não é uma máquina, né? Se enxergue com mais amor.
É comum você falhar no início, nem todo recomeço é interessante ou é empolgante, né? É aquela questão, se nós ficarmos atribuindo muita responsabilidade e achar que, eu preciso ser o vencedor de tudo, não dá certo, Não dá né? certo. Você tem que entender que você ganha de duas formas, pelas vitórias e pelos aprendizados. E como você tem os Isso. aprendizados? Analisando as derrotas. Então não A gente adianta nunca você... perde, a gente sempre aprende. Sim, não existe derrota, né? Existe oportunidade de aprendizado. É aquela Isso. questão, né? É difícil enfrentar isso? Sim. E ficar sem enfrentar também é difícil. Também é difícil. Você Isso vai ter que aí. escolher o seu difícil. Qual é o difícil mais Lembrando confortável para que você? tá todo mundo na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Então, tenha paciência com você. Sim, e ajuste as velas do barco, né? Porque a gente tem que saber o nosso rumo de verdade. Isso E aí. bom, só agradecendo aqui a presença de todos vocês na nossa live, agradecer a Soraya aqui por ter contribuído grandemente para essa live. Ao meu ver, sucesso total. E estendo o convite a vocês, tá? De tanto visitar aqui esse Instagram do Instituto Mente Renovada, sempre com temas aí atuais, assim como também visitar o canal do YouTube do Instituto do Mente Renovada, que eu estou fazendo os uploads de vídeo por lá, tem o Divã da Tarde, tem depoimentos, tem coisas interessantes por lá. E, neste caso, também visita lá Uma Xícara de Freud, sempre vai ter vídeos novos a partir das 7 horas da noite, em toda sexta-feira. Pode sugerir temas, deixa o like, se inscreve. É um canal pequeno, está começando agora, mas que vai trazer bastante informação. Não tão pesada, né? Não vai ser nada científico, né? Falando o DSM inteiro, mas é interessante para as pessoas entenderem, né? É para psicanalistas e não psicanalistas também. Todo mundo pode entender, todo mundo pode aprender. E nós que agradecemos, viu, Ellen? Gratidão a vocês aí. Muita gratidão, professor Aleph, por esses momentos aqui, nessa troca prazerosa. A gente conversou de forma tão agradável que eu nem vi o tempo passar. Um Nem agradecimento eu. especial a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Gratidão para vocês. Não esqueçam de visitar as nossas páginas aqui que já foram mencionadas. Muito obrigada. Um beijo no coração de cada um de vocês. Cuidem-se com carinho. Né? Cuidem da alimentação, da imunidade, do coração, cuidem da cabeça, não se cobrem, contem com a gente para o que vocês precisarem, viu? Muito, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Gratidão a vocês. E, reforçando, peguem leve com vocês mesmos. Vocês estão no recomeço. E até mais, pessoal. Até mais, breve. gente. Beijo. Bom descanso para todos, viu? Reflitam em tudo que a gente conversou aqui. Tchau, tchau.